Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa história fascinante de engenhosidade, coragem e tecnologia. Vamos falar sobre a Batalha da Inglaterra, um dos momentos mais críticos da Segunda Guerra Mundial. Mas não vamos focar apenas nos aviões e nos pilotos heróicos. Vamos desvendar a história de uma arma secreta, uma tecnologia revolucionária que deu aos britânicos a vantagem crucial para vencer: o radar. Prepare-se para descobrir como ondas invisíveis no céu ajudaram a salvar uma nação inteira. Transição. No verão de 1940, a situação era desesperadora. A maior parte da Europa Ocidental havia caído sob o domínio nazista. A Grã-Bretanha estava sozinha, separada do continente por apenas alguns quilômetros do Canal da Mancha. A Força Aérea Alemã, a temida Luftwaffe, era a maior e mais experiente do mundo. Seu plano era simples e brutal: destruir a Real Força Aérea Britânica, a RAF, para abrir caminho para uma invasão por mar. Para a liderança alemã, a vitória parecia inevitável. Eles tinham mais aviões, mais pilotos e um histórico de vitórias esmagadoras. Do outro lado, a RAF estava em clara desvantagem numérica. Os britânicos tinham excelentes caças, como o Spitfire e o Hurricane, e pilotos incrivelmente corajosos. Mas como eles poderiam enfrentar um inimigo tão poderoso? Como poderiam estar no lugar certo, na hora certa, para interceptar as ondas de bombardeiros alemães? A resposta estava escondida ao longo da costa britânica, em uma série de torres de aço que pareciam estranhas e misteriosas. Transição. Essas torres eram as antenas do Chain Home, o primeiro sistema de defesa aérea por radar do mundo. A palavra radar é um acrônimo para Radio Detection and Ranging, ou seja, detecção e medição de distância por rádio. A ideia era simples: transmitir pulsos de ondas de rádio, e se essas ondas atingissem um objeto, como um avião, parte delas seria refletida de volta para um receptor. Medindo o tempo que a onda levava para ir e voltar, era possível calcular a distância do objeto. E pela direção da antena, sua localização. Parece simples hoje, mas na década de 1930 era ficção científica. Cientistas britânicos, liderados por Robert Watson Watt, trabalharam incansavelmente para transformar essa teoria em uma ferramenta militar prática. Eles enfrentaram inúmeros desafios técnicos, mas em 1939, no início da guerra, uma cadeia de estações de radar já estava operacional, cobrindo toda a costa sul e leste da Inglaterra. Era um escudo invisível, pronto para detectar qualquer ameaça vinda do outro lado do canal. A Luftwaffe mal sabia o que a esperava. Transição. Agora, imagine a cena. É uma manhã de agosto de 1940. Em uma sala de controle subterrânea, conhecida como Filter Room, homens e mulheres da Força Aérea Auxiliar Feminina, as WAFs, estão inclinados sobre uma mesa gigante com um mapa da Grã-Bretanha. De repente, bips começam a chegar pelos fones de ouvido. Uma operadora de radar, a quilômetros de distância na costa, acaba de detectar algo. Hostile 40 Plus, at 20 lieu feet, heading north, ela relata. 40 ou mais aviões inimigos, a 20 mil pés de altitude voando para o norte. Essa informação é imediatamente plotada na mesa central. Em segundos, os comandantes podem ver a formação inimiga se movendo em tempo real. Eles sabem a altitude, a velocidade e a direção. Antes do radar, a RAF teria que manter patrulhas aéreas constantes, gastando combustível precioso e cansando os pilotos na esperança de encontrar o inimigo por acaso. Agora, a situação era outra. Com os dados do radar, o comando podia tomar decisões estratégicas. Transição. Com essa visão divina do campo de batalha, o Marechal do Ar Hugh Dowding, comandante da RAF, podia gerenciar seus recursos com uma eficiência cirúrgica. Ele não precisava lançar todos os seus caças de uma vez. Ele podia escolher quais esquadrões decolar, de qual aeródromo e direcioná-los para o ponto de interceptação ideal. Isso significava que os pilotos da RAF podiam subir, atacar as formações de bombardeiros e retornar para reabastecer e rearmar, prontos para a próxima onda. Isso economizava combustível, preservava as aeronaves e, o mais importante, salvava a vida dos pilotos, que eram o recurso mais valioso e difícil de substituir. Enquanto os pilotos alemães voavam às cegas, sem saber onde e quando encontrariam resistência, os pilotos britânicos decolavam com um propósito claro. Eles eram guiados por rádio pelos controladores em terra, que viam todo o cenário se desenrolar no mapa. Era como jogar xadrez, mas com peças que se moviam a centenas de quilômetros por hora. Transição. A liderança alemã ficou completamente confusa. Como a RAF parecia estar sempre no lugar certo. Eles subestimaram drasticamente o impacto do radar.
Hermann Göring, o comandante da Luftwaffe, chegou a acreditar que os britânicos tinham uma rede de espionagem tão eficaz que sabia dos planos alemães antes mesmo de os aviões decolarem. Eles notaram as torres de radar, mas não compreenderam totalmente sua função ou importância. Em um momento crucial, eles até tentaram atacar as estações de radar no que ficou conhecido como Adlertag, ou Dia da Águia. Alguns ataques foram bem-sucedidos e causaram danos, mas os alemães cometeram um erro fatal. Eles avaliaram que as torres eram difíceis de destruir e, acreditando que não eram tão importantes, mudaram o foco de seus ataques para os aeródromos e fábricas da RAF. Esse foi talvez um dos maiores erros estratégicos da guerra. Ao deixar o sistema de radar praticamente intacto, eles permitiram que os olhos da Grã-Bretanha continuassem abertos. Transição. O sistema de comando e controle, alimentado pelo radar, era o cérebro por trás da defesa britânica. As informações das estações Chain Home iam para a Filter Room, onde eram analisadas e filtradas. De lá, as informações confirmadas sobre as formações inimigas eram passadas para a sala de operações central do Fighter Command e, em seguida, para as salas de operações dos grupos regionais. Nessas salas, oficiais davam as ordens diretas aos esquadrões. Todo esse processo, da detecção inicial pelo radar até a ordem de decolagem para um piloto, levava apenas alguns minutos. Era uma sinfonia de comunicação e tecnologia perfeitamente orquestrada. Esse sistema permitiu que uma força menor, a RAF, pudesse se defender de forma eficaz contra uma força maior, a Luftwaffe. Não se tratava apenas de ter a tecnologia, tratava-se de integrá-la a um sistema de defesa coeso e eficiente. Os britânicos não apenas inventaram o radar, eles inventaram como usá-lo para vencer uma batalha. Transição. A Batalha da Inglaterra foi um ponto de virada. Ao impedir a invasão da Grã-Bretanha, a RAF garantiu que o país continuasse na guerra, servindo como uma base crucial para a futura libertação da Europa. E o radar foi a peça-chave dessa vitória. Ele nivelou o campo de jogo, transformando a desvantagem numérica da RAF em uma vantagem tática. Ele permitiu que os poucos, como Winston Churchill imortalizou os pilotos da RAF, pudessem enfrentar os muitos. O legado do radar vai muito além da Segunda Guerra Mundial. A tecnologia desenvolvida para o Chain Home foi a precursora de todos os sistemas de radar modernos. Hoje, o radar é indispensável para o controle de tráfego aéreo civil, previsão do tempo, navegação marítima e, claro, para sistemas de defesa militar em todo o mundo. Até mesmo o forno de micro-ondas na sua cozinha tem suas raízes nessa tecnologia de guerra. Transição. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre a Batalha da Inglaterra, sobre os duelos aéreos entre Spitfires e Messerschmitts, lembre-se do herói silencioso dessa história. Lembre-se das torres de aço na costa, das operadoras ouvindo atentamente os bips em salas subterrâneas e dos cientistas que transformaram ondas de rádio em um escudo invisível. O radar não foi apenas uma ferramenta, foi a inovação que permitiu que a coragem e o sacrifício dos pilotos da RAF fossem suficientes para mudar o curso da história. Essa é a incrível história de como uma invenção secreta se tornou decisiva em um dos conflitos mais importantes do século XX. Uma prova de que, na guerra, a inteligência e a inovação podem ser tão poderosas quanto a força bruta. Encerramento. E aí, gostou de conhecer mais sobre essa história? Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda muito o nosso trabalho. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos mergulhos na história. Comente aqui embaixo o que você achou mais interessante sobre o papel do radar. Muito obrigado por assistir e até a próxima.